Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Substâncias e Misturas. É a última aula desse curso e nós vamos interligar os conhecimentos de separação de misturas com uma coisa muito importante na sociedade para o ser humano, que é o tratamento da água. Essa água que chega na torneira própria para o consumo humano. Então essa água, às vezes você não tem a noção do quão trabalhoso foi para essa água chegar do jeito que ela chega na torneira de vocês, ou seja, própria para o consumo, tá certo? Então essa água passou por muitos procedimentos e está cada vez mais difícil tratar a água. Quanto mais poluída essa água estiver, maior é o processo, mais processos ela tem que passar, tá? É mais difícil esse tratamento. Então a água, com o tempo, ela tende a ficar cada vez mais escassa. A água, na verdade, própria para o consumo humano, tá? Já é bem escassa em nosso planeta. Você tem regiões que já faltam água. E muitos estudiosos dizem, né, que as próximas guerras elas serão por causa de água, né, por causa de fontes de água. Então é muito importante a gente valorizar esse bem precioso e ter esse conhecimento sobre o tratamento desta água, tá? O tratamento necessário para que se torne uma água própria para o consumo. O tratamento de água é uma série de procedimentos físicos e químicos também aplicados na água, para que essa água se torne própria para o consumo, ou seja, se torne uma água potável. E não confunda água potável com água pura, que é uma coisa muito diferente. A água pura é como se fosse somente a água. Podemos até aceitar com uma certa ressalva que a água pura seria a água destilada, aquela que passou por aquele processo de destilação. Do outro lado você tem somente a água. Então a água destilada seria a água pura. A água potável é a água própria para o consumo do ser humano, tá certo? Própria para o nosso consumo, para a ingestão, tá? Então esta água, ela não é uma água pura, é uma água com sais minerais, tá certo? E outras coisas dissolvidas nessa água, mas que é uma água própria para o consumo humano. Então essa água, ela passa por uma série de procedimentos, e esses procedimentos eles acontecem numa estação de tratamento de água. Ela é conhecida pela sigla de ETA, Estação de Tratamento de Água, tá bom? Então uma ETA, uma estação de tratamento de água, ela pode ser uma estação pequena, mais simples, e ela pode ser uma mega estação, tá? Com muitos processos. Então depende da quantidade de água que se quer tratar, né? Da população que vai usar esta água. Então você tem diversos tamanhos de estação de tratamento de água. Vamos fazer aqui um breve resumo, mais ou menos, do funcionamento dessa estação. Lógico que existem variações, tá? Como eu falei, depende do tamanho da estação, da modernidade dessa estação. Então existem vários fatores que podem influenciar nesse tratamento, mas vamos fazer um apanhado geral, tá certo? O que geralmente se tem numa estação de tratamento. Bom, estação de tratamento, primeiro você vai ter um local de onde essa água vai ser captada, né? Bombeada. Pode ser uma represa, pode ser um rio, pode ser um lago, tá certo? Então essa água, né? Essa água doce, não se usa água salgada, tá certo? Então você usa água doce, um lago, um rio, tá? O tratamento de água do mar até que existe, água salgada. Só que é feito em outras estações, não essas estações de tratamento, tá? Que nós vamos abordar, e é um tratamento muito mais caro, tá? Dispendioso, tá? Existe alguns países ali da área do Oriente Médio, tá? Dubai, se não me engano, eles já têm processos que tratam a água do mar para se tornar uma água potável. Lógico que é um procedimento bem mais caro do que tratar água doce, tá bom? Bem, então você tem aqui um procedimento, né, um local de onde é captada essa água, né, bombeada. Então essa água,
tá? Ela vai ser bombeada para tanques. Aqui você tem uma imagem de alguns tanques, olha só. Então, uma estação de tratamento, ela é cheia de tanques. Então, essa água ela é bombeada para tanques. E nela é adicionado sulfato de alumínio, cal e cloro. Então, geralmente são esses os componentes, tá? Sulfato de alumínio, cal e cloro. Então, é importante que você saiba a função dessas substâncias. A cal, ela é usada para regular o pH, a acidez dessa água. Por quê? Porque você adicionou o cloro, olha só. Quando você adicionou o cloro, a função do cloro é um bactericida, tá? Ele vai agir para matar germes e bactérias que você encontra nessa água, né? Já é um tratamento biológico aqui, tá certo? O cloro é usado. Poderia ser também ozônio, né? Estações mais modernas usam ozônio e não cloro, tá? O ozônio tem suas vantagens, tá? Sobre o cloro, ok? Então, algumas estações mais modernas usam, tá, o ozônio, as menos modernas, as tradicionais, usam cloro mesmo. Então, você adiciona o cloro para matar germes e bactérias. E essa água vai para tanques, tá certo? Onde ela vai começar a sua floculação, tá? Então, lembra que nós já falamos disso lá em separação de misturas. A floculação é o procedimento que vem depois da coagulação. A coagulação vai acontecer devido ao sulfato de alumínio, lembra? Sulfato de alumínio é o principal coagulante. Então, eu destaquei aqui, ó, sulfato de alumínio, ele é um coagulante. Ele vai fazer a sujeira, essa parte sólida que está na água, ela se aglomerar, ela se juntar, formando coágulos ou flocos de sujeira. Isso faz com que a sujeira fique mais densa, mais pesada. Isso vai facilitar a sua sedimentação, tá? A sua decantação, em outras palavras. Então você tem aqui, olha, o sulfato de alumínio, ele vai fazer a coagulação, tá certo? Não está escrito aqui, mas é isso que ele vai fazer. E essa coagulação, ela é facilitada pela movimentação. Então, notem que tem aqui como se fosse uma pá dentro desse tanque, movimentando essa água. Então, isso ocorre para facilitar a coagulação. E aí já passa a não ser mais uma coagulação. Você chama de floculação, como eu expliquei isso na aula, tá certo? Devido a essa movimentação, já passa a ser uma floculação. Então, se formam esses flocos de sujeira que depois eles vão decantar, né? Eles vão sedimentar, eles vão para o fundo. Tá? Depois que eles sedimentarem, notem que vai passando de tanque para tanque. Depois que eles sedimentarem, apenas a parte de cima dessa água, que é a parte mais limpa, segue para um próximo tanque. Essa parte de sujeira aqui, ela é retirada por bombas e como se diz, jogada, né, descartada essa parte da sujeira, tá bom? Então você tem aqui, passando para o próximo tanque, a água mais limpa, depois da decantação, tá? Aí ela vai passar por filtros naturais, olha, carvão, areia, cascalho. Então isso aqui é como se fosse um filtro, a água vai ser filtrada, olha, é um filtro natural. Não tem aqui um papel de filtro como nós vimos na filtração. Você tem uma filtragem como se fosse uma filtragem natural, isso aqui imita o solo, tá? Então você tem um solo mais grosso, cascalho, você tem um solo mais fino, areia, então você tem camadas de solo, então a água vai penetrar para essa camada e vai ser filtrada, tá certo? Tem aqui também um pouco de carvão, que às vezes você não tem a noção para que serve esse carvão, né? Esse carvão, em geral, ele serve para tirar o odor, tá? Ele absorve muito o odor. Então, a função do carvão aqui, muitas vezes é essa, é tirar esse odor que às vezes a água tem, tá certo? Então, você tem aqui a filtração. Então, perceba, já passou por uma coagulação, uma floculação também, tá? Eu não coloquei, não está escrito aqui coagulação, mas fica implícito antes da floculação a coagulação, tá ok? Aí a decantação, ó, tudo isso nós já estudamos em separação de misturas. Depois a água passa por uma filtração, tá? Então ela vai ser filtrada, tá certo? E após essa filtração, novamente aqui é adicionado cloro, porque foi adicionado lá no início, mas a água já passou por diversos tanques. Então ela pode ter se contaminado nesses tanques, pode acontecer. Então novamente adiciona-se
cloro, tá? A cal, até esqueci de comentar, tá? A cal aqui, não, já comentei sim com vocês. A cal, ela serve para regular o pH. Já que você colocou cloro aqui, o cloro é um bactericida, só que o cloro torna essa água muito ácida. O cloro faz isso, ele sofre um processo químico com a água, tá certo? E esse processo químico deixa a água muito ácida, olha só. Então, para neutralizar essa acidez, se coloca a cal. Essa é a função. A mesma coisa aqui, ó. Você colocou cloro novamente, bactericida, e novamente a cal para neutralizar, equilibrar esse pH, tá bom? E também na última etapa se coloca o flúor. O flúor aqui, a função do flúor é só combater a cárie mesmo, essa é a função, tá? Ele auxilia no combate da cárie dentária, porque aí todo mundo tem que beber água, não tem jeito, e se a pessoa bebe essa água potável, essa água tratada, né, pelas estações de tratamento, ela já está auxiliando no combate da cárie, porque tem esse flúor, né? Deveria ter, né? Tá certo? O procedimento é esse. Então, depois disso, a água já está própria para o consumo. Ela vai para um reservatório final, tá certo? E desse reservatório, ela vai para o reservatório dos bairros. Ela é bombeada para os bairros, tá? Desculpe. Ela é bombeada para os bairros e depois ela é distribuída para a população. Então, esse é o procedimento, o esquema do tratamento de água, tá? Bem resumido, não aprofundando muito. Então, tem aqui pontos fundamentais. Você saber para que serve cada substância que você coloca na água, né, no tratamento. A cal, o cloro, o flúor, tá certo? É adicionado, nesse esquema, ele é adicionado até 2 vezes. Mas, como eu falei, dependendo da estação, do tamanho, às vezes você tem apenas adição uma única vez, tá? Mas são sempre as mesmas substâncias. Aqui o cloro pode ser trocado pelo ozônio, como eu já falei para vocês, né? O ozônio é bem melhor que o cloro, porque não vai tornar a água ácida, tá certo? Tornar a água ácida como o cloro faz. Okay? Então essa é uma das grandes vantagens do ozônio. Ok? Sulfato de alumínio, não esquecer, é um coagulante, né? Tem a coagulação devido ao sulfato de alumínio, depois tem a floculação e a decantação e, por último, a filtração, tá certo? Então, esse é o esquema do tratamento de água, de uma estação de tratamento de água, tá certo? Eu vou colocar um outro vídeo lá, um vídeo mais, como se diz, jogando mais com o nosso cotidiano mesmo, como é essa estação de tratamento de água, um esquemazinho, tá bom? Então, até a próxima e bom exercício para vocês.